Olá pessoal, sabe aquele cansaço quando você acabou de levantar, parece você não dormiu, parece atropelado durante o sono, né? Porque que acabou de levantar, dormiu a noite inteira e de manhã ficou muito cansado. Esse cansaço e excesso matinal, principal causa que você faltou oxigênio do cérebro. Seu cérebro não foi muito oxigenado, então o cansaço veio do cérebro. Nessa situação pode ter várias causas. Primeiro que você pode suspeitar, pode ter apneia. O que é apneia? Apneia quer dizer sem ar. Quando você inspira, a gente fala, fica a apneia 3 segundos. Sem respirar, solta. Essa é a apneia. Mas a apneia do sono é que você está respirando, de repente você parou de respirar. Então, como que você vai descobrir disso? Se alguém já observa você não está respirando, ou ronca muito, também entra menos ar, né? E você pode fazer com o seu médico, fazer polissonografia. É o clínico que faz disso, né? Ou especialista de sono, fazer na clínica polissonografia, dormindo na clínica com, né, com monitor, com aparelho, testando você se está dormindo bem. Tem algumas pessoas que dormem, parece não estar debatendo, mexendo muito, e aí quando você levanta, fica muito cansado, porque você não se oxigenou o seu cérebro, ok? Esse é um dos situações que a gente primeiro, né, tem aquele aparelho CPAP, manter a oxigênio fluxo com pressão constante, você pode melhorar bastante, né? Esse é o primeiro suspeito que você pode fazer. Segundo suspeito, você pode pensar que a sua pressão baixou, né? Ou você está dormindo, pressão está baixa, né? A circulação diminui, então o cérebro fica menos circulado, menos oxigenado. Então você também pode ficar muito cansado também, né? Também pode ter algum problema de válvulas do coração, né? Que está falhando, não está bombeando sangue suficiente. Também você parece estar correndo durante o sono, né? Ficou nervoso. Pode aumentar a pressão também nessa situação, quando você tem. Então, o que você pode vir com seu cardiologista, né? Com o clínico geral, para verificar se você realmente tem esses problemas. Bom, você também pode não ter problema nenhum. Aí mistério, né? Suspense. Aquela música. Tchim, você não tem problema nenhum. E dormia super bem todos os dias. É só ontem você ficou um sono atropelado. Levantou, parece que passou um caminhão em você. Você não quer nem levantar. Né? Parece meio zonza, meio indisposto, meio triste. O que pode acontecer? Você pode ter feito projeção. A pessoa fala, você está falando de espiritismo, mas eu não acredito. Não seja ignorante. Não é espiritismo. Projeção é ciência. Tem um médico, procura na internet, um médico Valdo Vieira, do Rio de Janeiro. Ele é médico dentista, não sei se ele ainda está vivo. Ele escreveu muitos livros de projeção, que ele faz workshop também para você, né, durante o fim de semana, uma semana de workshop, para você se projetar conscientemente, né? Fazer esse tipo de treinamento. Então, sem você querer, você sai do corpo para passear, né? Quando durante o dia você concentrou muita coisa interessante, à noite quando você dorme, o espírito pode sair, né? Passeando por aí, né? O Valdo Vieira, ele escreve muitos livros sobre, né, nesse estudo como projecionismo. Você se interessa, você pode procurar, né? Pode procurar saber. Bom, uma das situações que você sai do seu corpo, deixa o seu corpo como um alface, né? Oxigena menos, parece estar em coma, então você fica cansado, né? Isso é normal. Agora, como que se faz levando de manhã nessa situação? Você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está causando, mas eu levantei atropelado. O que faço? Bom, a primeira coisa, levanta, não deita na cama. Levanta, senta, faz o alongamento e faz a respiração, 30 respirações de 3, 3, 3. O que é isso? Né? Você tem uma apneia de 3 segundos. Inspira, consta 1, né? 1, 2, 3, solta. E continua. Conta 3, solta. Fazer 30 respirações dessa respiração. Porque você obriga o oxigênio, entra no seu cérebro e entra em todos os tecidos. Mas se eu respirar fundo, só inspira, respira, né? Inspira, expira, inspira, expira. Isso não resolve? Não resolve. Isso só resolve, só aumenta o oxigênio no sangue. Não aumenta o oxigênio no tecido. Você entende? O oxigênio entra em órgãos. Quando você tem a apneia no meio,
né, sem respirar, segura o ar, ele entra nos tecidos, entra no seu estômago, fígado, entra no seu cérebro. Então, o tecido aumenta mais a oxigenação, não só no sangue. Só no sangue você desmaia. Se você respira hiperventilação, assim você desmaia. Muito oxigênio você desmaia também. Então, precisa oxigenar os seus órgãos, né? Fazer 30 respirações, aí você entra no banho frio. Banho frio, você oxigena mais seu cérebro, né? Aí você sai, toma um café da manhã, um café forte, você já está bem oxigenada e volta a começar a trabalhar. Para você não faltar, né? E para você não estar nessa volta negativa para o seu cérebro. Porque se o cérebro pode estar chantageando você e percebeu que você cedeu, então todo dia você vai começar disso, não é? Não dá folga para o seu cérebro, para a preguiça. Você já levanta, faz respiração, toma banho frio, depois você vai, mas não consigo tomar banho frio. Consegue. Quando você contrai, é igual produzir aquela calor infernal do meio da pausa. É a mesma coisa, você produz o calor. Quando você faz assim, você já esquenta seu organismo e toma banho frio tranquila. E você sai energizado. Ah, eu posso tomar banho quente? Não pode. Porque você toma banho quente, falta mais oxigênio no cérebro ainda. Dilatar tudo as artérias, você desmaia, né? Se você fosse velhinho o suficiente, você morre no banho. Não pode, o velhinho não pode tomar banho quente, porque você morre no chuveiro. Pressão baixa, você morre, gente, né? Ou desmaia. Então, não toma banho quente. Nessa situação, por mais que seja frio, hoje está quente, não está calor, mas toma banho frio, oxigena melhor e aí você melhora seu dia, ok? Obrigado.